Deus te abençoe e te guarde. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. culto da família. O culto da família aí. Chama aí seus parentes, vizinhos, seus amigos. Chama aí toda a tua família para que a gente possa estar aqui cultuando o nome do Senhor Jesus. Hoje é um domingo de Dia das Mães. Muito especial. Mais um domingo especial. Então, eu queria parabenizar a cada mamãe que tem aí, cada mamãe que está nos assistindo aí, que continue sendo uma grande bênção na vida dos seus filhos e, principalmente, dirigindo seus filhos no caminho do Senhor e orando por eles. Então, a gente gostaria de estar orando por vocês agora. Vamos orar. Querido Deus Pai, o Senhor é o nosso Deus, Deus poderoso, Deus amoroso, um Deus de misericórdia. Pai, eu te louvo também por cada mãe, cada mamãe, né, que seja mamãe até espiritual, mamãe também que cuida dos filhos. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem colocado tanto amor nessas pessoas e tem usado a vida das mamães, né? Assim como diz a tua palavra, ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela jamais vai se desviar. Senhor, a gente sabe a importância das mães, a importância das mães espirituais, de poder direcionar nosso caminho com amor, sabedoria, discernimento que vem de ti. Então, continua, Pai, que cada uma delas possa estar, assim, brilhando a tua luz, né? Assim, distribuindo o amor que vem de ti, Pai, e que elas possam fazer mais ainda diferença nesse mundo tão carente de tanto sentimento, Pai. Eu te louvo por cada uma dessas mamães, que cada lar possa estar servindo a Ti, Senhor, porque sabemos que tudo vem de Ti e que sempre vai ser para a Tua honra, para a Tua glória. Abençoa cada mãe, cada coração de mãe, Senhor, abençoa, coloca a Tua mão boa e que possa multiplicar esse amor, esse cuidado e esse carinho, Senhor. Eu te louvo por cada uma delas e te agradeço no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Mãe espiritual, mãe física. Mãe, na verdade, não é aquela que paria, é aquela que cria, aquela que orienta, aquela que está sempre junta, né? Então, em nome de Jesus, você deve ter uma mãe ou um pai espiritual aí, alguém que está aí com você, alguém que está orando por você. Então, em nome de Jesus, né, que seja um dia maravilhoso para vocês. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe aí a tua casa, que Deus abençoe aí a tua família, em nome de Jesus. E nós estamos aí juntos para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, que Deus te encha de sabedoria e discernimento, né? Que Deus te encha de sabedoria e discernimento, porque, na verdade, nos dias que nós estamos passando hoje, é muito difícil. É difícil a gente tomar decisões, a gente saber para onde a gente vai, né? Mas isso se torna mais difícil ainda quando nós estamos longe dos caminhos do Senhor ou quando nós não temos o Senhor como o nosso Senhor. Então, aí se torna mais difícil. Mas quando você tem a Deus, quando você e eu temos Deus no nosso coração e seguimos a vontade dele, na verdade, isso é um pouquinho mais fácil. A tomada de decisões passa a ser cada vez mais fácil, porque nós temos um Deus poderoso que está com a gente. Nossas atitudes refletem qual é a nossa tendência. Então, muitas vezes a gente fala uma coisa, mas faz outra. Então, o que vai marcar para onde a gente está indo são as nossas atitudes. É aquilo que você e eu fazemos, não aquilo que você e eu falamos. Né? Falar, todo mundo pode falar. Agora, fazer é diferente. Né? Mas ela mostra nossas tendências, mostram quais são os nossos valores materiais e os nossos valores espirituais. Então, muitas vezes, nós nos vestimos como cristão, nós falamos como cristão, carregamos uma Bíblia embaixo do braço, mas, na verdade, nós não somos cristãos. A gente não está agindo como um verdadeiro cristão. No estudo de quinta-feira, nós já estamos
no segundo estudo e vamos para o terceiro na próxima quinta-feira, que a gente está fazendo sobre os dízimos são válidos para os dias de hoje. E nós não concluímos nada, nós não estamos dizendo que são ou que não são. A gente deve concluir, você deve concluir, se você está acompanhando esses estudos, você deve concluir isso na próxima quinta-feira. Em nome de Jesus, a gente deve encerrar esse estudo. E aí você vai decidir. Você que nos acompanha aqui no canal, você já deve estar calejado de ouvir eu falar que é você que decide. Ninguém vai decidir por você. Se dá certo, glória a Deus. Se dá errado, o problema continua sendo seu. É assim. Então, é você que decide. Então, você vai decidir a questão do dízimo. Você decide se você quer Jesus como seu Senhor e Salvador. Você decide o percentual que Jesus tem na tua vida, né? Que pode ser de 1%, pode ser de 99%, ou de 100%, não sei. É você que decide. Você que decide o quanto cristão você vai ser. Né? Se você vai ser cristão meia boca, se você vai ser o cristão boca inteira, você que vai decidir. Na verdade, nosso proceder é que dá a direção dos nossos, para onde a gente vai caminhar. Né? Quais são os nossos valores? Né? Qual é o nosso compromisso? Nesse estudo que a gente está fazendo de quinta-feira, a gente tem visto isso. Né? Qual é o nosso amor? Né? Então, valores, compromisso, amor. Né? Como nós estamos envolvidos nas coisas do Senhor? Como nós estamos envolvidos nas coisas que nós fazemos? E por que nós fazemos? Tudo tem que ter um motivo. Né? E isso vale também para a nossa vida, não só material, mas espiritual também. Né? E o Senhor nos traz uma palavra hoje para que você e eu estejamos refletindo. E principalmente, não só refletindo, mas também nos posicionando. Nós temos que nos posicionar. O que nós queremos da nossa vida? Para onde nós vamos? Nós temos que nos posicionar quanto a isso. Né? E a palavra que o Senhor nos traz hoje é sobre motivação. Qual é a sua motivação? Qual a sua motivação? Qual foi a sua motivação para se casar? Você quis se casar por quê? Eu estava sozinho, então eu precisava de uma companheira. Eu quis me casar porque eu tinha que sair da casa do meu pai e da minha mãe, não aguentava mais meu pai e minha mãe. Eu quis me casar. Qual é a motivação do seu casamento? Pastor, eu casei por amor. Glória a Deus, né? Qual é a motivação? Qual é a motivação que nós temos de ter uma família, de ter filhos, né? Qual é a nossa motivação? Eu vou ter filhos para quê? Não, porque eu quero um que seja júnior, né? Que se pareça comigo, que tenha os mesmos... Não. Qual é a nossa motivação? Nós temos que ter uma motivação. Qual é a motivação do nosso trabalho? Não, eu trabalho para ganhar dinheiro. Se você trabalha para ganhar dinheiro, você não trabalha porque você gosta. Né? Qual é a motivação do nosso trabalho? E quando a gente vem para a nossa vida espiritual, a coisa fica um pouco mais delicada. Qual é ou qual foi a nossa motivação quando nós aceitamos Jesus? Se aceitamos Jesus, ou se aceitamos Genésio, não sei. Eu não sei quem foi que você aceitou. Qual foi a nossa motivação? Pastor, eu quero aceitar Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu quero aceitar Jesus porque eu sei que ele vai me proteger e nada de mal vai acontecer para mim. Eu quero aceitar Jesus porque ele vai me dar de tudo. Qual é a tua motivação? Eu quero aceitar Jesus porque ele morreu na cruz e ele me garante a vida eterna. Qual é a tua motivação? Muitos têm as motivações corretas, mas muitos têm as motivações erradas. Então, nós vamos falar hoje de qual é a sua motivação. Abra sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 4, versículos 36 e 37.
José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo. Vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, nós começamos a ver aqui o princípio da igreja, né? Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus foi para os céus, né? E a gente começa lá em Atos, capítulo 1, você vê que é o princípio da igreja, que quando a igreja recebe o Espírito Santo de Deus, né? Então recebe os dons espirituais, e ali começa a igreja. Mas ali não começa a igreja instituição, ali não começa a igreja edifício, prédio. Não, 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 não é isso aí, não. Começa a igreja, você e eu, porque nós somos a igreja de Jesus. Nós fizemos um estudo aqui sobre o Espírito Santo e nós somos o templo do Espírito Santo. Está aqui no YouTube, né? Vai lá e dá uma olhadinha. Nós somos templo do Espírito Santo e nós somos a igreja. Você e eu, nós somos a igreja de Jesus. E a gente vê aqui o começo da igreja, né? Quando a coisa começa, então Jesus já não está mais, só estão os discípulos, e aí a gente vê Barnabé. Barnabé, que aí começa a dizer que ele era levita, ele era natural de Chipre, começa a dar um monte de adjetivos para Barnabé. Mas o adjetivo mais importante é que ele era apóstolo. Sabe o que é apóstolo? É servo de Deus. E Barnabé tinha uma propriedade, foi lá e vendeu a propriedade, pegou todo o dinheiro e levou nos pés dos apóstolos. Barnabé tinha uma motivação. Qual foi a motivação de Barnabé? Qual era a motivação de Barnabé? Ele tinha a propriedade dele lá, era dele, ele podia vender e ficar com o dinheiro. Mas qual foi a motivação de Barnabé de pegar esse dinheiro e levar aos pés dos discípulos? A primeira foi de servir a Jesus. Ele queria servir a Jesus, né? E a gente sabe que o Senhor fala que a nossa morada não é aqui, nós vamos para o céu, né? Então, nós não devemos estar presos às coisas desse mundo. A segunda, ele queria seguir os ensinamentos de Jesus. E um dos ensinamentos de Jesus fala assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por dia de amanhã. O que vai acontecer amanhã? Amanhã tem aí umas pipas para... rapaz, fica tranquilo. Você fez a sua parte? Fez. Ok, ora ao Senhor. E o Senhor vai te dar a estratégia. Ele vai te dar a saída. Então, ele queria seguir os ensinamentos de Jesus. Né? Assim. A terceira, ele queria pregar o evangelho de Jesus, ensinar as pessoas. E muitas vezes a gente vê muita gente querendo pregar. E a gente vê pouca gente querendo viver. E muitas vezes, eu já falei isso aqui algumas vezes, o marketing diz que as pessoas aprendem mais por ver do que por ouvir. Então, as pessoas vão assimilar mais as coisas por aquilo que elas estão vendo do que aquilo que elas estão ouvindo. Então, tem muita gente que fala muito, mas não vive. Ou seja, as nossas atitudes vão mostrar para onde a gente está caminhando. Então, eu posso falar muito de Jesus para você, eu posso pregar maravilhosamente bem, mas se a minha vida não for de acordo com aquilo que eu creio e que eu prego, desculpa, não vai ter frutos. Qual foi a quarta motivação que Barnabé teve? Foi de ajudar aqueles que estavam iniciando na fé. Eles estavam iniciando na fé, eles precisavam de ajuda, eles precisavam de instrução. E a quinta foi de ajudar aqueles que estavam necessitados espiritualmente.
Barnabé, vendo a necessidade de alguns irmãos, ele foi motivado a vender sua propriedade. A vender sua propriedade e dar todo o valor para ajudar os necessitados. Muitas vezes a gente fica naquela regulação de quanto é que eu vou dar de dízimo, se eu vou dar dízimo, se eu vou dar oferta, qual o valor, mas isso é muito, isso é pouco. Querido, Barnabé, a motivação dele era ajudar aqueles que estavam necessitados. Não necessitados para trocar de carro, não necessitados para comprar a segunda ou a terceira casa. Não, eles estavam necessitados de comida. Eles tinham fome, eles precisavam comer. Essa foi a principal motivação de Barnabé, né? E muitas vezes nós também temos a motivação correta em ajudar as pessoas. Muitas vezes a gente tem essa motivação, né? Mas tem um pequeno detalhe. Barnabé, ele não procurava uma promoção pessoal. Ó, gente, tá vendo aqui, ó? Ó quanto eu estou dando aqui. Como os fariseus faziam, né? Lembra lá da mulher que foi no templo e deu uma moeda? E Jesus falou assim, olha, essa foi a que deu a maior oferta. Então, Deus, ele não quer quantidade. Deus não precisa do teu dinheiro nem do meu dinheiro. O que Deus quer é o meu e o teu coração. A minha e a tua sinceridade. Mas a gente vê que Barnabé não buscava isso. Ele queria, com o coração generoso que ele tinha, ele queria somente ajudar as pessoas. Ninguém nem precisava lembrar o nome dele. Ninguém nem precisava chamar ele de apóstolo. Como a gente vê alguns aí que, olha, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Eu continuo sendo Dárcio. Assim. Ele só queria ajudar as pessoas. E isso passa conosco também. Passa isso com você e comigo. Mas nem sempre é assim. Em nosso meio cristão, nem sempre a coisa funciona assim, né? Cristãos que se dizem cristãos, mas eles querem, eles veem o cristianismo como se fosse uma competição. Uma competição na qual eu tenho que ser melhor que você. Não é assim que funciona. O que Jesus disse? Aquele que quer ser o maior, que sirva. Jesus, que foi o Deus encarnado em homem, Jesus que tinha todo o poder, toda a autoridade, ele veio aqui e lavou o pé dos discípulos. Ele veio aqui para servir. E o que nós vemos muitas vezes hoje, né, você sabe com quem você está falando? Querido, não foi isso que Jesus deixou para nós. E Jesus nos adverte com relação a isso. Abra sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas, por dentro, são lobos roubadores. Acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus fala aqui de profetas, não é? Ele fala de profetas. Mas quem são os lobos? Os lobos são aqueles que fazem, que se fazem de filhos de Deus. Os lobos são aqueles que parecem ser filhos de Deus. Os lobos são aqueles que parecem ser convertidos. Os lobos são aqueles que se parecem muito espirituais. Mas, na verdade, é o que a gente está vendo. Nós não conhecemos o coração das pessoas, né? São aqueles que te chamam de irmãos. Ô, irmão. E muitas vezes, quando a pessoa fala assim, eu sou cristão, ô, irmão, a gente já baixa a guarda, né? Ai, que bom, ele é cristão também.
Mas seja cauteloso. Seja cauteloso, porque o Senhor diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todos aqueles que estão dentro da igreja vão para o céu. Pastor, e quem é que vai? Querido, não se preocupa quem é que vai. Preocupe-se em você ir. Nós temos que estar preocupados conosco. E está preocupado comigo, ou você está preocupado com você, sabe o que significa? Significa a tua relação com Deus. Eu não tenho que estar preocupado com o que o outro está fazendo, o outro está falando, se ele é mais cristão ou mais espiritual que eu. Isso aí não é o meu problema. Eu não tenho que preocupar com isso. E nós vemos um exemplo muito típico, que a palavra de Deus sempre nos traz exemplos maravilhosos. Ele traz um exemplo daqueles que são realmente os lobos, que a gente tem que tomar cuidado. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículos 1 e 2. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Ok? Então, nós tínhamos, no começo da igreja, uns irmãozinhos ali, né? Que queria fazer o bem também. Nós vimos o exemplo de Barnabé, e a motivação de Barnabé era ajudar as pessoas. A motivação de Barnabé não era ter um cargo maior. A motivação de Barnabé não era ser servido, era servir. E vemos Ananias e Safira que quiseram seguir o exemplo dele. Mas bom isso é legal. Isso é legal. Na verdade, eles quiseram seguir a atitude de Barnabé. Uma atitude bonita, né? Mas qual foi a motivação de Ananias e Safira? A motivação deles foi diferente da motivação de Barnabé. Venderam e levaram o valor aos apóstolos. Fizeram como Barnabé, é verdade? Aleluia, né? Grande atitude de amor ao próximo e aos necessitados, né? Glória a Deus. Eles tiveram essa atitude. Mas espera um pouquinho aí. Eles não levaram tudo. Eles retiveram uma parte. Não importa se essa parte é 1%, 10%, 90%, não importa. Eles retiveram. Mas até aí não tem problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum. A propriedade era deles, eles venderam, eles querem levar o peso dos apóstolos, o que eles querem. Se eles querem levar 10%, 20%, 30%, 80%, isso, a propriedade era dele. Não existia uma obrigatoriedade. Ninguém falou assim, você tem que vender e trazer tudo. Ninguém falou isso. Ninguém estava obrigando eles a fazer nada. A propriedade era deles. E, na verdade, eles faziam o que eles quisessem, queriam fazer, verdade? É verdade. Até aí não tem problema nenhum. Até aí eles estavam imitando o ato, né, de Barnabé, que era um ato bonito. Até aí não tem problema. Até o fato dele ficar com parte do dinheiro também não tem problema, porque o dinheiro era dele, a propriedade era dele. Né? Não tem problema. Mas qual era o problema, pastor? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Qual foi, então, o problema? Foi a retenção? Pedro não se agradou
da atitude de Ananias? Será que Pedro achou que era muito pouquinho? Não, o problema não foi esse. A atitude estava perfeita. Perfeita. O problema foi a motivação de Ananias e Safira. Foi a motivação dos dois. Se você pegar Atos capítulo 5 e ler até o final, você vai ver que algo aconteceu com os dois. E você vai ver que, primeiro, que não existia nenhuma obrigatoriedade. Ninguém disse, olha, você para ser apóstolo, ou você para pertencer aqui ao grupo de cristãos, você tem que vender e trazer o dinheiro. Ninguém falou isso. E você vai ver lendo o capítulo 5. Ele não estava trazendo para ajudar aos necessitados. A motivação dele foi diferente. Diferente da motivação de Barnabé. Barnabé trazia para ajudar o povo, ajudar aqueles que precisavam. Para isso que Barnabé trazia. Mas e eles? Por que eles traziam? Eles traziam para serem reconhecidos pela comunidade. Sabe o que é reconhecido? Ali vai, o Ananias e Safira. Foram eles que deram todo o dinheiro. Venderam uma propriedade imensa, muito valiosa, e trouxeram todo o dinheiro. Ele trazia para ser mais importante na comunidade. Ele queria status. Ele queria, estar no alto nível. Esquecendo do ensinamento de Jesus, que se você quer ser o maior, você tem que servir. Ele trazia para se parecer melhor que os outros. Isso nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu há mais de 2000 anos atrás e... pastor, mas isso é muito antigo, mas acontece hoje isso. Nas comunidades, nas igrejas, nos locais que reúnem cristãos, acontece isso. Onde um quer ser melhor que o outro. Em que a motivação não é servir, a motivação não é ajudar, a motivação é eu ser o mais importante. A atitude estava correta de Ananias e Safira, mas a motivação não. A motivação estava errada. E muitas vezes nós fazemos as coisas nessas comunidades que nós frequentamos, ou até mesmo aqui dentro do nosso grupo de Zoom, e a gente vê que a motivação está errada. A motivação não é aquela que o Senhor deseja que você e eu tenhamos. Além de estar com a motivação errada, o que aconteceu com ele? Ele mentiu. Pastor, mas é uma mentirinha pequenininha, uma mentirinha branca. Querido, a única coisa que a Bíblia atribui a Satanás, que ele criou, foi a mentira. E o Senhor Jesus diz que ele é o pai da mentira. E se você mente, você é filho de Satanás. Desculpa, é assim que funciona. É assim que está escrito na palavra. Jesus não fala assim, olha, se a mentirinha for branca, você está perdoado. Se a mentirinha for pequenininha, você está perdoado. Mas se a mentirinha não ferir ninguém, não causar nenhum mal, você está perdoado. Ele não fala isso. Ele fala que o pai da mentira é o diabo, é Satanás. E todo pecado tem uma consequência. A mentira é igual uma meia-verdade. A meia-verdade é uma mentira. Não adianta você querer, não, sabe o que é? Eu vou contar só metade. Não, querido. Toda meia-verdade é uma mentira. Então, muitas vezes, nós nos perguntamos quando acontece alguma coisa conosco, né? Puxa vida, por que eu? Querido, é a consequência do nosso pecado. Todo pecado, toda mentira tem uma consequência. E a gente vê isso, o que aconteceu lá com Ananias, lá em Atos capítulo 5, versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias
caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Muitas vezes nós não medimos as consequências dos nossos erros. Nós não medimos as consequências do nosso pecado. Nós não medimos a consequência da nossa mentirinha. Ah, não, sabe o que é? Eu menti. Né? Não, eu não menti, eu omiti. Não, eu menti só para não ficar ouvindo a pessoa falar muito. Pois é, querido. Todo pecado tem uma consequência. Nós temos que ter atitudes e motivações corretas. Eu não posso ter uma atitude correta e uma motivação incorreta. Elas têm que andar junto. Você pode achar que a morte foi algo muito, muito extremo para uma mentira. Mas a gente pode ver o que foi, como Deus trata a mentira. Vamos ver como Deus trata a mentira. A gente vê aqui em 2 de Reis, capítulo 5, versículos de 20 a 27, a gente tem aquela narrativa de Geazi. Geazi era o moço de Eliseu. Eliseu foi aquele que mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ele ser curado da lepra. E quando ele foi curado, ele quis pagar alguma coisa para Eliseu, e Eliseu falou assim, não, despede ele, bota lá para tua terra, seja abençoado lá e está tudo certo. O que Geazi fez? Correu atrás de Naamã e disse assim, não, olha, eu vim pegar aqui a paga. Ah, é. E aí o Naamã pagou para ele, né? E quando ele chegou perto de Eliseu, Eliseu falou, onde é que você foi? Não, sabe o que? Eu estava por aí. E, na verdade, ele estava mentindo. Ele não quis dizer que ele foi cobrar de Naamã aquilo que Eliseu não quis cobrar. Como é que Deus tratou isso? Ele foi cheio de lepra. Ele morreu de lepra. A gente vê também, né, lá em Josué capítulo 7, quando o povo de Israel, né, liderados por Josué, que o Senhor orientou para que desse as 7 voltas durante 7 dias lá em Jericó, e os muros caíram. E aí, quando os muros caíram, a ordem do Senhor era, vai e mata todo mundo, animais, crianças, mulheres, homens, todo mundo, e não pegue nada. Toca fogo em tudo ali. Por quê? Porque aquilo era abominação. E Acã fez o quê? Ele viu lá o manto, ele viu lá barras de ouro, ele viu moedas, ele viu coisas que eram interessantes. E o que ele fez? Ele pegou na surdina e levou lá para a tenda dele, escondeu, enterrou embaixo da tenda e ficou quieto. E aí, se você ler todo o capítulo 7, você vai ver que os amalequitas começaram a derrotar Israel nas batalhas. E aí o Senhor falou assim, olha, Josué, tem coisa errada aí. Pode procurar que tem coisa errada. E Josué começou a procurar, e começou a orar, e foi, e chegaram a Acã. E chegou em Acã e falou assim, você... Não, eu peguei, eu roubei. Mas, rapaz, por que você fez isso? Ah, é que a capa era muito bonita, a barra de ouro estava sorrindo para mim. Enfim, ele vai ter 1000 motivos. E aí vem a sentença. Ele, toda a sua família, todo o seu gado, tudo que ele tinha de propriedade, foram levados para fora do arraial, para fora do acampamento, e eles foram apedrejados até a morte. Tudo, todos. E aí tocaram fogo em tudo. Como Deus encara a mentira? Como Deus encara o pecado? A gente vê lá os sacerdotes. Êxodo capítulo 28 e 29, Levíticos capítulo 21 e 1 de Crônicas capítulo 24, você vai ver qual era o procedimento dos sacerdotes. Os sacerdotes, quando levavam a oferta do povo,
para dentro do Santo dos Santos, ele tinha que estar em santidade. Ele não podia estar de qualquer jeito. Então, ele ia com uma corda amarrada na cintura, tinha um sino junto dessa corda aí, e o sino estava tocando, ele estava vivo. O sino estava tocando, ele estava vivo. O sino parou de tocar, é porque ele estava em pecado, ele era fulminado no Santo dos Santos. E muitas vezes nós brincamos com Deus. Nós achamos que dá para levar. Não, Deus é amoroso, né? Como nós vimos os atributos de Deus aí, né? Deus é tremendo, Deus é amoroso, mas Deus é justo, querido. O pecado é uma afronta a Deus. O pecado é uma afronta a Deus. Por quê? Porque o pecado, ele leva você... Quando você peca, entenda uma coisa. Quando você peca, você literalmente está levando um sacrifício, uma oferta para o capeta. Então, isso é uma afronta a Deus. Como é que você e eu podemos estar na presença do Senhor todo o tempo? Porque se você aceitou Jesus, 24/7, Deus está com você. Não tem um segundo sem Ele estar com você. Mas como eu posso estar na presença do Senhor se eu estou em pecado? Deus trata o pecado com muito rigor. E aí, não é que Deus vai te castigar, você vai sofrer as consequências do teu pecado. Quando você peca, você dá legalidade no mundo espiritual. E essa legalidade dá autoridade para o inferno. E essa autoridade para o inferno é para vir e te detonar. E aí você vai falar, Deus está me castigando. Não, Deus não está te castigando. Pela justiça, pelo justo que Ele está permitindo que o diabo requeira aquilo que é dele. Você pecou, o pecado é dele, a mentira é dele. Então, veja o que Paulo escreve aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. É a morte. E aí você vai falar assim, mas a morte física... Não. É a morte espiritual. A morte física ela vai chegar para você e para mim, a não ser que Jesus volte agora, né? E aí nós vamos ser arrebatados e não vai chegar a morte física. Mas como você e eu não sabemos quando é que Jesus volta, né? Tampouco ele sabe quando ele vai vir. É a morte espiritual. O salário do pecado é a morte espiritual. Sabe o que é a morte espiritual? É a morte eterna. A morte eterna. Não é essa morte nossa aqui, que a gente vai viver 100, 150, 200 anos. Não é essa, não. É a morte eterna. Deus espera que nós tenhamos a motivação correta para servi-lo. Qual é a tua motivação? Se é que você serve a Deus, não sei se você serve a Deus, mas qual é a tua motivação? Para que a gente possa refletir nessa palavra, tem 4 pontos que é muito importante que você e eu saibamos. O primeiro deles é a quem estamos servindo. Quem que nós estamos servindo? Eu estou servindo a mim mesmo, eu estou servindo a Deus, eu estou servindo as pessoas que estão à minha volta, porque muitas vezes parece que importa mais o que eles falam do que o que eu sou. A quem nós estamos servindo? Nós temos que tomar cuidado com a ambição. A ambição é um perigo para a nossa vida. A ambição é um perigo para o nosso relacionamento com Deus. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós ofertamos a Deus. Eu tenho que ofertar a Deus, o que eu oferto a Deus, eu tenho que ofertar com alegria. Eu não tenho que ofertar com peso, eu não tenho que ofertar achando que, azar, me vai fazer falta. E uma coisa que é muito importante, nós não podemos brincar com Deus.
E muitas vezes a gente vê muito cristão brincando com Deus. Brincando com Deus. Então o cara vai lá, faz um pecadinho ali, depois, não, Deus perdoa. E ele está brincando com Deus. Como se Deus fosse um jogo. Eu não sei qual tem sido a sua motivação de servir. Mas eu sei se estiver errada, você tem tempo de corrigir. E esse tempo é hoje. Por quê? Porque amanhã eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 minutos, ou a 1 minuto, ou a 1 segundo, eu não sei o que vai acontecer. É hoje. Se você deseja ser o mais influente, se você deseja ser o mais importante, se você deseja ser melhor que os outros, olha, tem alguma coisa errada com a tua motivação. Então, eu quero te convidar a ter a motivação correta hoje. Eu quero te convidar a ser servo, a servir a esse Deus. Não é servir a mim, a Nilza, ao grupo que nós estamos. Não. A servir a Deus. Muita gente acha que servir a Deus é estar enfiado dentro da igreja, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é isso, não. Isso você está servindo a igreja. Não tem nada a ver com Deus. Eu quero te convidar a deixar que Deus coloque você em honra. Deixa que Deus te coloque em honra. Você não tem que ficar preocupado em ser o mais importante. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu quero te convidar a permitir que o Espírito Santo possa orientar a tua vida, possa te ajudar, possa tirar todos os traumas que você tem aí, possa fazer você entender aquilo que você deve corrigir na sua vida. Não sou eu que vou te falar, é o Espírito Santo que vai te falar. Então eu quero te convidar, feche os teus olhos e vamos orar. E eu sei que o Senhor vai falar com você, assim como Ele tem falado conosco, o Senhor vai falar com você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem sido na nossa vida. Te louvamos, Senhor, pela palavra que o Senhor tem trazido nos nossos corações, Pai. E nós queremos agora, Senhor, que essa palavra seja rema na nossa vida. Nós queremos, Senhor, que essa palavra seja vida. Nós queremos, Senhor, ter a motivação correta. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um que nos escuta agora, cada um que nos vê, Pai. Senhor, que teu Espírito Santo possa ter a liberdade nas nossas vidas de nos falar e nós te entendermos. Entender aquilo que o Senhor tem para nós, entender aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Senhor, nos dá a motivação correta, mostra-nos, Senhor, a motivação correta e não permita, Senhor, que nós sejamos roubados pelo inferno, roubados, Senhor, por aqueles nossos sentimentos errados, mas que nós estejamos, Senhor, submissos a Ti, que nós desejemos, Senhor, Te servir em espírito e em verdade. Toma conta, Senhor, das nossas vidas. Faz, Senhor, a Tua vontade na nossa vida, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Nós tivemos essa semana, na quarta-feira, nós tivemos a nossa reunião de oração. Você que não participou, perdeu. Então, a próxima reunião de oração vai ser no dia 1º de junho, é uma quarta-feira. E eu te convido a estar com a gente aí, né? Para nós estarmos orando juntos. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você quer dar alguma opinião, por favor, escreva aqui embaixo, ou então entre no site da rádio, né? radioviniarde.com. Lá nós temos um WhatsApp da rádio, nós temos também um e-mail que você pode escrever e a gente vai estar te respondendo. Né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa realmente ter uma semana maravilhosa, uma semana cheia da verdade do Senhor, uma semana motivada para fazer aquilo que o Senhor tem na tua vida, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau, tchau.